Podemos começar? Então vamos lá. Boa noite, o meu nome é Lívia Ota, eu sou médica, eu estudo logosofia há alguns anos, tenho 2 filhos e eu colaboro lá no Centro de Estudos Paraíso. O tema hoje, a gente vai falar sobre recordação. Por que eu escolhi esse tema? Porque a logosofia, ela modificou o meu modo de ver a vida, o modo como eu resolvo os meus problemas, como eu recordo tudo o que eu vivi e ainda me ajuda a planejar o futuro. Será que tudo isso é possível? Entrando no tema, né, a vida, em que parte desse trajeto aí a gente se encontra agora? Alguém arrisca? Qual parte eu já vivi? O que ainda me resta por viver? O que eu lembro de tudo que eu vivi? Se eu parar um minuto para recordar, o que foi bom? Como que eu sinto essa recordação do que foi bom? E o que eu sinto daquilo que não foi muito bom? Se nós tivéssemos agora a chance de fazer vale a pena viver de novo, faríamos tudo a mesma coisa? Seria igual? A logosofia, ela me dá a prerrogativa de planejar como que eu vou viver daqui para frente, independente das adversidades que eu ainda tenha por viver. Isso é um poder? Será que quando eu estudo logosofia, eu me torno um super-homem? Essa resposta nós vamos responder juntos no final da atividade. Quando que a vida começa? Essa próxima imagem do bebê intraútero, na minha concepção, é a imagem da perfeição. O feto crescendo, os órgãos sendo formados, a evolução daquele ser independe da vontade dele ou da mãe. É um plano físico, biológico e perfeito. Mas e depois que eu saio dali? Qual é o plano que tem depois? Até ali é tudo perfeito. E depois? Se a gente pensar em toda a natureza, todos os seres vivos da natureza, eles seguem um plano. Tem um plano físico pré-determinado. Então, o bebê no intraútero, existe um plano físico que não depende de ninguém. As borboletas vão sofrer essa metamorfose querendo ou não. Isso faz parte de um plano físico. Se eu pensar na colmeia, nas abelhas, a vida lá também não muda. Nessa organização não há o que mudar, já tem tudo meio pré-determinado. Alguém dá palpite no formigueiro, em como as coisas acontecem, como tudo é elaborado? E o homem? Qual que é o plano para o ser humano? A Márcia vai colocar uma música agora que eu queria que vocês prestassem atenção na letra. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Não é sobre tudo. Essa música, ela nos fala de algo sobre viver algo além do material, além do físico. Será que é isso que eu vou falar aqui hoje, esse clichê? Vamos parar de viver a parte só material da vida?
eu acho que o que a logosofia me traz, ela vai me falar do que eu posso viver além disso tudo. Qual é o plano para a evolução do ser humano? O ser humano é o único ser da criação que apresenta uma inteligência e tem muito mais do que somente a parte física para viver e evoluir. A gente se dá conta disso? Quando eu falo da parte física, a gente passa uma vida inteira construindo, trabalhando, estudando, pagando as contas, nos capacitando profissionalmente. É isso? A vida é isso? Basta? Será que não falta algo mais que a gente deixa de viver e aí isso vai causando um vazio, uma angústia e a gente não sabe explicar por quê? É que nós, diferentemente de todo o resto da criação, nós somos dotados de uma parte física, uma psíquica e uma espiritual. Ou a gente está pensando que a gente é aqui igual a abelha que vem para fazer tudo daquele jeito, tudo pré-determinado e nós agora estamos fazendo também tudo pré-determinado, estudando, trabalhando, é só isso? Será que o plano do Criador é o mesmo para as abelhas, para as formigas e para o homem? Pensando que a gente tem essas três configurações, a configuração é inclusa essas três partes. A gente pensa nisso quando a gente está no trânsito? Ou quando alguém diz uma coisa que a gente não gosta? A gente pensa nessas três partes da nossa configuração? Eu vou mais além. Além do físico e intelectual, a gente se preocupa com a nossa evolução mental e sensível? Ah, peraí, mental a gente se preocupa. Todo mundo aqui quer fazer uma faculdade, um MBA, um curso de idiomas. Eu aprendi que fazer tudo isso, uma faculdade, um MBA, um curso de idiomas, isso tudo contribui para a minha evolução intelectual e não necessariamente uma evolução mental. Como assim? Eu posso me tornar uma médica, um advogado, um engenheiro, mas continuar intolerante, apressado, impaciente e infeliz. E tudo isso vai fazendo com que eu vá vivendo a minha vida sem prestar atenção no que verdadeiramente importa. Eu conheci a logosofia através de uma amiga que sempre me convidava para assistir uma palestra, que nem essa que vocês estão ouvindo hoje. Na época era presencial, mas eu não tinha tempo. Eu não conseguia, eu tinha os filhos pequenos, eu não conseguia. E ela me deu 2 livros para ler, e eu tentava ler, mas eu não conseguia. E aí um dia eu já falei, bom, eu vou lá ver o que a logosofia tem para me ensinar, porque eu admirava muito essa amiga. E aí, quando eu fui no Centro de Estudos Paraíso, o palestrante naquele dia, ele apresentou os livros de logosofia, um por um. E um desses livros, ele começou dizendo que era conselhos de um pai para um filho adolescente. Ele explicou que o autor da logosofia, durante um tempo, ele ficou longe de um filho por problemas de saúde e ele escrevia cartas para este filho com conselhos de tudo que um pai quer aconselhar e quer de bom para um filho. E esse livro é o resultado dessa união dessas cartas. Quando eu ouvi tudo isso, acendeu algo aqui no meu interno. Porque os meus filhos eram pequenos e eu estava preocupada com a evolução desse relacionamento. Preocupada? Diga-se de passagem, eu sou pediatra. E a faculdade, a pós-graduação, ela me ensinou a cuidar de diarreia, de infecção de garganta, de pneumonia, mas não me ensinou a cuidar de criança saudável, fazendo birra, por exemplo. E eu comecei a notar, eu comecei a repetir com eles o que fizeram comigo, e eu comecei a notar que aquilo não ia dar certo. Como sabendo que esse livro existia, e era um dos que eu tinha em casa e não tinha conseguido ler,
eu cheguei em casa e li aquele livro inteiro numa noite. Esse livro é fino, dá para ler numa noite. E eu vi que o conteúdo desse livro é tudo o que todos os pais almejam para os seus filhos. Todos, sem exceção. E quando eu terminei, eu chorei muito ao final desse livro. Depois vocês vão ver por quê. Porque eu entendi que eu queria ensinar algo para os meus filhos que eu não sabia. Que eu queria dar para eles algo que eu não tinha. Que não fazia parte da minha vida. E a gente só pode dar o que a gente tem. Eu compreendi que eu tinha muita coisa para aprender. E foi aí que eu resolvi seguir este caminho. O caminho é esse aí, ó. Quer ver o próximo? Quando eu vi essa imagem, eu me vi ali, ó, nessa encruzilhada. Eu podia escolher um dos dois caminhos. O da evolução inconsciente e o caminho que a logosofia nos apresenta, que é o da evolução consciente. Qual dos dois vocês acham que é o da evolução consciente? O da direita ou o da esquerda? Eu não quero decepcionar ninguém aqui, mas o da evolução consciente é esse da esquerda. Lívia, o da direita, o da esquerda é da evolução consciente, então é muito mais difícil, você está querendo dificultar a minha vida. O da direita é o da evolução inconsciente, que todos nós aqui, depois que nascemos, estamos participando dele, querendo ou não. Se a gente tentar recordar o que a gente era 10 anos atrás, vai ver que alguma coisa mudou. Deve ter mudado, né? Esse é o processo, esse é o planejamento, é uma evolução. E o da esquerda, da evolução consciente, parece ser mais difícil, cheio de buracos, difícil de percorrer. Então, a vida vai ficar mais difícil. Eu vou dizer para vocês que, a princípio, esse caminho é difícil. Porque, a partir deste ponto, a gente começa a enxergar, a gente começa a se enxergar como verdadeiramente somos. A gente começa a ver o que, de fato, nós somos. E eu era isso aí. Entenderam por que eu chorei depois que eu li o livro? Porque eu era um ser muito longe de ser tudo aquilo que aquele livro diz. Muito longe. Né? Embora eu fosse médica, tinha feito meu curso de inglês, tivesse minha pós-graduação, eu estava muito longe daquilo que eu almejava para os meus filhos. Né? E aí dói, né? Porque a gente vê que a gente tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar. Mas a boa notícia é que a logosofia me dá ferramentas para seguir por esse caminho difícil de percorrer. Alguém sabe como chama essas ferramentas que essa imagem tem na mão? Martelo? Buril? Não. O nome dessa ferramenta é método logosófico. Então, embora esse caminho seja difícil, eu tenho um método que me ajuda, e com isso, a velocidade com que eu percorro esse caminho é infinitamente maior. E eu tinha pressa, meus filhos estavam crescendo, e eu fui por conta deles, né? Mas vocês não são obrigados a acreditar no que eu estou dizendo, que é mais veloz. Né? Isso também foi algo que me chamou a atenção na logosofia, porque o autor da logosofia, ele diz para que a gente não acredite nele, para que a gente utilize o método, aplique nas nossas vidas e comprovemos por nós mesmos se aquilo funciona ou não. E para comprovar se essa velocidade existe ou não, eu convido vocês a participar de alguma atividade em que um jovem esteja falando de logosofia. Porque quando eu vejo um jovem de 17, 20 anos falar de ensinamentos e de conhecimentos que eu sequer pensei que eu fosse ouvir na vida, eu entendo essa velocidade porque aquele jovem não teve tempo físico suficiente para adquirir tanto conhecimento. Mas como que essa velocidade pode ser mais rápida com tanta coisa que eu tenho que superar?
esse caminho é difícil, cheio de acidentes. Eu me recordo que no início dos meus estudos, tinha uma determinada situação que se repetia com uma enfermeira lá no hospital que eu trabalhava. Então, sempre acontecia a mesma coisa, e eu falava a mesma coisa, e ela falava a mesma coisa, e os argumentos, uma não convencia a outra. E a gente meio que se estranhava por conta disso. E eu achei que eu tinha que mudar, aquilo teria que ter um fim. E um dos ensinamentos que me guiou naquela situação foi: para se chegar a ser o que se deseja, comece deixando de ser o que você é. Então, eu me planejei. Eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia falar, mas eu não ia repetir o que eu falava sempre. Eu estava disposta a, no mínimo, me calar se eu não tivesse nada melhor para dizer. Mas, no momento que o fato aconteceu, as palavras pularam da minha boca e eu não tive tempo de conter. E eu fiquei muito triste, muito chateada, porque eu estava consciente, eu tinha me planejado que eu não ia dizer nada. O fato é que aquele pensamento da impulsividade ainda era mais rápido do que a minha vontade. Eu passei a vida com esse pensamento. Isso fazia parte de mim, essa impulsividade. Então, o trabalho que eu tinha que fazer dali para frente era retardar essa velocidade até que a minha vontade prevalecesse. Isso não é feito de um dia para o outro, mas quando eu estou consciente disso, eu consigo acelerar esse processo. E isso já é um tema de um outro livro. Tem um livro que chama Deficiências e Propensões do Ser Humano. No final da atividade, eu vou falar para vocês do portal, vocês podem baixar todos os livros de logosofia lá de forma gratuita. Lívia, tudo bem, achei muito interessante, você já conseguiu se segurar, sua impulsividade melhorou, você evitou briga, evitou confusão, a vida já está melhor, não é verdade? Mas será que o objetivo é só evitar confusão? Eu sempre fui muito racional, muito lógica. E a lógica, a princípio, foi o motivo que me atraiu na logosofia. Se vocês abrirem qualquer livro de logosofia, vocês vão ver que a lógica está em todas as páginas. Podem conferir. Todas as páginas existe muita lógica. E foi isso que me atraiu. E até um certo tempo, essa lógica para mim era o suficiente. Desde que, se eu tivesse problemas de relacionamento, por exemplo, com o patrão, com a funcionária, com o padeiro, eu substituía a lógica do lado de lá, né? Eu substituí o outro lado por alguém que estivesse de acordo com a minha lógica. Estava perfeito, né? Não tinha problemas, não tinha confusão. Eu fugia, né? Só que, quando os filhos nascem, a gente não pode substituir o lado de lá, né? Não dá para substituir. E aí, depois que eu li aquele livro, e eu vi como eu realmente era, eu vi que o que me faltava era o cultivo da sensibilidade, que a lógica só não bastava. E a logosofia ensina que tem que haver uma harmonia entre o pensar e o sentir. Eu me recordo de uma experiência com meu filho, que eu estava atribulada para fazer alguma coisa, e eu pedi para ele cumprir uma tarefa. Na realidade, eu dei a ordem, né? Faça tal coisa. E ele se virou para mim e falou assim: mamãe, eu vou fazer o que você pediu, mas falta o beijo. Quantas vezes a gente é engolido pela rotina louca e a gente esquece de valorizar o que a gente sente? O que realmente importa? A parte da vida que fica. O que eu quero recordar no futuro? Aquela atividade que eu pedi para ele fazer, para ele cumprir? Ou o abraço que eu ganhei naquele dia? Lívia, isso é muito lindo, muito poético, mas a vida não são só flores.
Tem coisas que acontecem na nossa vida e que a gente não recorda com uma sensação tão boa assim. Vou falar para vocês o que a logosofia me ensinou a esse respeito. Passa o próximo, Márcia, por favor. Em todos os momentos de sua vida, o ser humano está rodeado de causas e efeitos circunstanciais de uma parte e de causas e efeitos permanentes de outra. Saber discernir as causas permanentes que surgem da fonte eterna confere segurança. Quando isto ocorre, as causas e efeitos circunstanciais em nada afetam, podendo o homem triunfar em suas lutas e atuar cada vez com maior acerto. Causas permanentes, fonte eterna, efeitos circunstanciais, o que esse ensinamento está querendo me falar? Vejam que nesse ensinamento o autor dá uma chave valiosa, porque se eu discernir esses elementos, que eu vou tentar discernir agora, eu vou ter segurança, consigo triunfar nas minhas lutas e atuo com maior acerto. O que será então esses efeitos circunstanciais e permanentes? Passa o próximo, Márcia. A logosofia, ela me apresentou dois mundos, um circunstancial e um permanente. O circunstancial é a parte da vida que vai. E o permanente é a parte da vida que fica. Os nossos problemas, eles surgem em qual mundo? No circunstancial ou no permanente? Normalmente, é o mundo material que me traz os problemas que eu tenho para resolver. São as circunstâncias do dia a dia, a convivência, a falta de emprego, a convivência com o meu chefe. E é nesse mundo que eu tenho que atuar para solucionar meus problemas da melhor forma possível. E a gente faz isso o tempo todo. Só que a logosofia, ela me dá ferramentas para eu tentar resolver esses problemas do dia a dia, valorizando a parte da vida que vai ficar, o outro mundo. Eu vou contar uma experiência para vocês que retrata como que esse ensinamento funcionou na minha vida. Os meus filhos eram pequenos, eu tinha 2 consultórios, uma vida atribulada, e eu tinha uma funcionária que era o meu braço direito. E num domingo à noite, ela me liga dizendo que não viria nos próximos 15 dias. No começo, eu reagi, eu fiquei nervosa, eu não sabia o que eu ia fazer, depois eu me acalmei, serenei a mente. Como que eu vou me organizar, o que eu posso deixar de lado, o que não vai ter jeito eu vou ter que fazer, e quem pode colaborar. Aí eu chamei os meninos e falei que a gente estava sem a colaboradora e que eles precisariam colaborar comigo naquela semana, mas que para colaborar a gente precisa vencer 2 pensamentos, a preguiça e a desobediência. A partir de então, eu notei que eles se esforçavam para manter as coisas mais ou menos em ordem. E uma noite, eu vi que eles estavam arrastando o banco para subir na pia e lavar o prato que eles tinham comido, um pratinho que eles tinham usado. Vejam que, pela minha lógica, nesse momento, eu poderia simplesmente agradecer. Estava de bom, né? Estava de bom tamanho. Mas eu vi ali a oportunidade de ensinar algo a mais para aqueles 2. E aí eu chamei os 2 e falei assim, perguntei a eles, o que vocês sentiram ao colaborar hoje? Eu queria que vocês comparassem o que vocês sentiram com o que vocês sentem quando ganham um brinquedo. E eles disseram que eles se sentiram bem, mas que aquilo era melhor do que quando ganhavam um brinquedo. Mas eles não entendiam o motivo. E aí eu falei para eles, talvez seja porque o brinquedo vem de fora. E a alegria, a felicidade que vocês sentiram hoje vem do interno.
Eles pararam um pouco e aí um deles virou e falou assim: mamãe, então, quando estamos tristes e queremos ficar felizes, basta ajudar alguém? Vejam que aquele problema existia na parte da vida que vai, mas mudou de patamar quando a gente evidencia a parte da vida que fica. Aquela dificuldade de estar sem a funcionária ia passar, mas a oportunidade que eu tive de falar com ele sobre o que é a colaboração e de onde vem a felicidade, essa é a parte que fica. Os problemas nunca vão deixar de existir, mas a forma como eu encaro cada adversidade pode mudar minha realidade hoje e modificar o que eu vou recordar no meu futuro. O meu pai, ele faleceu há 5 anos e ele passou alguns anos muito doentes. A gente não sabia o que ele tinha, foi uma doença inesperada. E no começo, no primeiro ano de vida dele, ele veio morar comigo. Põe o próximo, Márcia, por favor, que fala do ensinamento. E a minha casa, ela era um verdadeiro hospital, né? Era enfermeiro, médico, aspirador. E isso tudo mudou a rotina da casa, da família, de todo mundo. Os meus filhos tinham 8 e 10 anos e as férias chegaram. E todas as férias a gente tira uns dias para viajar com eles, né? Só que naquelas férias não ia dar, não dava para viajar. E aí, quando eu dei a notícia para os meninos que a gente não poderia viajar, eu vi um certo desapontamento e uma certa revolta. Vejam, eu poderia ter só isso para recordar. A tristeza de ter meu pai doente e a decepção das crianças em não poder viajar naquelas férias. Podia parar ali. Mas a logosofia me ensinou que eu posso tirar um aprendizado de tudo o que eu vivo e me dar recursos para isso. Então, eu vou contar para vocês a parte que fica. Eu chamei os meninos e falei que quando eu era criança, os meus avós adoeciam, os meus pais cuidavam e eu observava. Que hoje o meu pai estava doente, que eu estava cuidando e os meus filhos observando. E que no futuro, talvez eu adoeça, eles vão cuidar e os meus netos vão observar. E que essas férias seriam aquelas que a gente aprenderia a cuidar uns dos outros. Essa foi a parte que ficou. Quando me perguntavam da onde eu tirava energia, forças para viver tudo aquilo, eu respondia com esse ensinamento. O ensinamento, cadê? Há que fazer brotar a alegria interna para que se transforme em boa disposição, de modo que tudo seja feito com gosto, e nunca se mortificando por isso ou aquilo, pois se estaria tirando todo o valor do que foi feito. Só esse fato deve estimular a todos de hoje em diante a fazer as coisas como devem ser feitas, isto é, com o mesmo gosto com que Deus fez tudo o que existe. Naquela situação, a única coisa que eu podia fazer era fazer tudo com gosto. A próxima imagem é a imagem de um tabuleiro. É a imagem do jogo da vida. A gente passa a vida às tontas por este tabuleiro, sem nos darmos contas de tudo que a gente realmente pode viver. Quais são as recordações que a gente tem neste tabuleiro, quando a gente vive este tabuleiro? Próximo. A logosofia tem a espiral ascendente como imagem do processo de evolução consciente. Vocês percebem que é exatamente isso que eu consigo visualizar na experiência do dia a dia, quando eu valorizo o superior, quando eu valorizo a parte que fica? O que eu tenho para recordar agora, quando eu subo
nessa espiral. Vocês já perceberam que quando existe uma separação brusca, é comum a gente se arrepender do que a gente deixou de viver com aquele ser querido? Como assim? A gente passa a vida toda vivendo com ele só no tabuleiro, no mundo material, no circunstancial, e a gente se esquece de viver com ele a parte que fica. E então, a gente tem agora como responder aquela pergunta inicial, tema da atividade? Temos como fazer com que tudo que ainda resta por viver fique gravado em nossa consciência e não se perca com o passar do tempo? E, o melhor, com acerto, segurança e triunfo. Então, a logosofia me tornou um super-herói. O que vocês acham? Não. A resposta é não. A logosofia, ela me permite que eu me torne um ser humano capaz de viver tudo o que o Criador planejou para a minha evolução, não somente física, e sim a evolução que ele me planejou bio, psico, espiritual. Prerrogativas que só o ser humano é capaz. Para encerrar, eu vou ler um ensinamento. E por que esse passado surge sempre como um fantasma? Como algo que ninguém quer recordar? Porque muito desse tempo transcorrido foi vivido inconscientemente, e não como em verdade se deve viver a vida, registrando todos os fatos na consciência. É por isso que a vida passa e se vai, necessitando os seres implorar diariamente por mais um dia, um ano, muitos anos, para no fim deixar que a vida passe e se perca, como sempre no esquecimento. É assim que se deve valorizá-la? É essa a prova que estamos dando a quem criou o ser humano de que sabemos para que estamos aqui na Terra, por que vivemos e para onde vamos? O meu pai não estudava logosofia, mas ele dizia que quando a gente morre, a gente vira história. Viremos, então, uma bela história. Se vocês se interessaram pelo tema, se vocês acharam que isso tocou de alguma forma o coração, o sensível, passa para mim, Márcia, a próxima que a gente vai falar. Nós estamos no Instagram, Logosofia Paraíso SP. Temos também na outra página social o Facebook, Logosofia Centro de Estudos Paraíso SP. E temos o portal de logosofia, que é o logosofia.org.br. Lá vocês podem ver vários vídeos, várias palestras, entender um pouco mais como essa ciência funciona, baixar os livros gratuitamente. E para dar continuidade ao que a gente falou hoje, e tentar mostrar para vocês um pouco mais de como tudo isso se torna real, porque tudo isso parece muito difícil, mas não é. Né? Existe um método, existe um acompanhamento, existe toda uma logística que nos ajuda a percorrer por este caminho. Então, no próximo dia 15, a sala do Zoom a gente vai colocar nas redes sociais, tá? Às 20 horas, nós vamos falar sobre os pensamentos e os conceitos que regem a vida. No dia 22, no mesmo horário, concepção de vida e os objetivos da logosofia. E no dia 29, a logosofia como ciência da vida. Eu agradeço a presença de todos, espero que eu tenha contribuído um pouco mais para a gente elucidar esse tema, e eu espero vocês nessas atividades. Boa noite, obrigada.